Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de pré-algoritmos. Nessa aula vamos ver também um tema que é super importante na escrita de qualquer programa, que é o tema strings. Então, para trabalhar esse conceito, para a gente fazer uma introdução, a strings, a gente vai resolver o seguinte problema. Então, vamos escrever uma função que vai receber um string nada mais é do que um texto, e vai imprimir na tela. E a gente vai escrever um programa para utilizar essa função, e a gente não vai ser permitido a utilizar printf. %s é um especificador informando que o que você vai imprimir é um string. Então a gente não poderia utilizar isso, printf, informar que vamos imprimir um string e imprimir essa string que a gente tem em mãos. Mas nessa aula, a gente não é permitido utilizar aqui essa função. Beleza, aqui a gente tem um exemplo. Então foi pedido para o usuário um texto. Ele informou um texto algoritmos. Então a gente imprimiu. Você digitou o texto algoritmos. Estamos aqui no nosso ambiente, onde vamos realizar a escrita do nosso algoritmo. Então a gente vai começar incluindo a biblioteca para ler informações do teclado e gerar dados na tela. E aqui a gente tinha que fazer o quê? Tinha que criar uma função que recebe um string e imprime essa string. Então vamos fazer o que aqui? Então vamos fazer o int main, que é a função principal, e vamos criar essa função aqui que imprime um string. Chama ela de imprime. Então, o string é representado de que forma? Char, que é a informação que a gente vai armazenar, e a gente coloca aqui colchetes. Então, colchetes, quando você coloca, abre e fecha colchetes, você está dizendo que você vai receber uma sequência de elementos. Então, a gente pode fazer um paralelo aqui, por exemplo, com uma residência. Se a gente tem uma casa, a gente vai ter essa casa em particular. Mas se você tem um prédio, por exemplo, você pode ver um prédio como o quê? Você pode ver um prédio como um conjunto de casas, onde cada andar você poderia ter uma casa de uma pessoa. Então, se você está no prédio, então você vai ter andares, você vai ter, cada andar vai ter um número. Então, esse número vai indicar qual é a posição da casa nesse prédio. Por exemplo, se eu tiver 3, então eu vou para a casa número 3. Se eu tiver 0, eu vou para o local que está no térreo, e assim sucessivamente. Então aqui a gente está dizendo que um string é um conjunto, é uma sequência de caracteres. Então isso daqui para identificar que é uma sequência, e essa sequência armazena o que? Caracteres. Então um string, uma sequência de caracteres. Beleza, então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar uma variável i para caminhar nesses diferentes andares. Se a gente fizer uma analogia aí com um prédio, vamos fazer um for int igual a 0. A gente vai colocar o que aqui? A gente tem que dar um nome para essa string. Eu vou chamar esse prédio, essa string de s. Eu vou dizer enquanto s na posição i for diferente de /0. Então, todo string, no final, onde ela termina, ela vai ter um /0 para indicar que ela finalizou naquela posição em particular. Então, quando a gente achar esse caractere, a gente vai parar. Então, enquanto a gente estiver andando, caminhando sobre os andares, e a gente não encontrar esse /0 que delimita o final desse prédio, então a gente vai continuar a nossa caminhada, fazer I++ para a gente começa do andar 0, ou seja, da posição 0, na próxima a gente já vai para 1, depois já vai para 2, 3, 4, até chegar ao fim, onde tem esse /0 que delimita o fim da nossa string. Então, para cada andar a gente vai imprimir o caractere que tem lá. Então, a gente está caminhando sobre nossa string. Então, para cada rodada a gente vai, para cada rodada do for,
a gente vai imprimir a letra que está naquela posição em particular, que está naquele andar em particular. Então, para imprimir, a gente imprime com %C. E a gente vai imprimir a string, o caractere, quer dizer, o caractere que está na posição I. Então, inicialmente, por exemplo, como I igual a 0, a gente vai imprimir aquele caractere que está na posição 0. Quando a gente rodar mais uma vez, a gente vai imprimir aquele que está na posição 1 e assim sucessivamente até a gente chegar ao final. Por fim, eu vou colocar aqui um printf, vou colocar aqui /n para a gente pular uma linha e vou colocar aqui um ponto e vírgula. Beleza, agora que a gente já finalizou a nossa função, a gente vai para o main. Aqui no main a gente também vai criar uma sequência, né, de caracteres, e aqui a gente vai dizer no máximo, se a gente tivesse fazendo analogia com o prédio, né, a gente vai dizer no máximo quantos caracteres ou no máximo quantos andares, né, o nosso prédio vai ter. Então vou colocar um 100 aqui. Não é obrigatório ele ter essa quantidade de andar. A gente está dizendo que no máximo eu vou pegar espaços da memória do computador para armazenar 100 caracteres para mim. Beleza, vou fazer aqui um printf, vou pedir para ele, forme um texto, ele vai informar um texto e a gente vai ler. Então a gente vai ler esse texto com scanf para ler um string, então você vai dizer %s. Sempre que você precisar ler um string, você vai utilizar %s, aí você vai dizer para onde vai. Vai para string, é o que tem o nome s. Então, olha aqui um detalhe, né? Quando você está com string, você não precisa passar aqui o i comercial. Você passa só o nome da sua string, que aqui no caso foi chamado de s. Beleza, após ler essa string, a gente pode chamar o nosso imprime e passar a string que temos em mãos. Aqui eu vou colocar só um comando aqui para a gente poder ver como essa string, né, ela está sendo representada. Então, vamos colocar aqui, ó, // é um comentário, né? Essa ferramenta aqui permite a gente ver a memória. E eu vou colocar aqui que eu quero ver a memória nessa posição aqui em particular. Então, por enquanto, não se preocupe com isso, é só uma funcionalidade dessa ferramenta aqui que permite a gente interagir, né, com essa string. Se você for rodar em outra IDE, né, é evidente que isso daqui não vai mostrar nada para você, mas como está colocado como comentário, também não vai influenciar no seu programa. Beleza, vamos executar. Beleza, o programa compilou. A gente vai começar a execução agora. Então a gente criou um string s. Perceba que aqui a gente colocou, né, 100 posições. Então ele criou um string com 100 posições. Então, para não confundir, eu vou colocar aqui um valor menor. Ao invés de 100, eu vou colocar aqui 15. Beleza, vou compilar. Beleza, vou continuar a execução. Criei, ó, a string s. Se a gente ver aqui, ó, na memória do nosso computador foi criado também um espaço, né, para a gente armazenar essa string. Por enquanto a gente não colocou nada, todas as posições eles estão com /0. Então imagine como se isso fosse um prédio, né, na analogia que a gente está utilizando, né? Todas as posições, ó, todos os andares estão com /0 que delimita, né, o fim da string. Então aqui a gente tem a posição 0, ou seja, o andar 0, 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, devido ao fato, né, de que a gente iniciou aqui de um vetor, né, que ele inicia do andar 0, então se a gente quer 15, então a gente vai até o 14. Então, do 0 ao 14 são 15 números. Beleza, agora a gente está pedindo ao usuário um texto. Eu vou digitar aqui o texto. Digitar aqui algoritmos. Vou dar um Enter, ó, e a gente vai ver, ó, que aqui na memória do nosso computador foi colocado um texto algoritmos.
Então, a primeira letra, que letra? O A. A segunda, o L. A terceira, um G. A quarta, né? Um O. Depois um R, um I, um T, um M, um O e um S. Perceba que cada letra, né, na sequência ficou aqui em posições, né? Em sequência aqui do nosso computador. E quando essa string ela finalizou, ó, a gente colocou aqui um /0 para delimitar o final dela. Então, se eu quiser saber, por exemplo, qual letra está no andar 5 ou qual letra está na posição 5, é só eu pegar o meu prédio, qual foi o nome que a gente deu no prédio, S, e colocar, abre colchetes, fecha colchete e colocar o valor 5. Então, se a gente fizer isso, ele vai retornar para a gente o caractere I. Beleza, vamos agora para a nossa função que imprime. Então, o I, ó, começou de 0, começou do andar 0. Aí a gente está se perguntando aqui, ó, aquela letra que está na posição 0. Quem é que está na posição 0? O A. É diferente de /0? Sim, o A é diferente de /0. Então a gente vai imprimir um caractere e vai imprimir o caractere que está na posição 0, ou seja, que está no andar 0, né? Quem é que está no andar 0? O A. Então vai ser impresso, ó, na nossa tela o caractere A. A gente vai fazer I++. Beleza, ele perguntou, né? O elemento que está na posição 1 da nossa string, né? Qual o valor dele? Um L, ó. Quem está na posição 1 é um L. Beleza, o valor dela ela é diferente de /0? Sim. Então, eu vou agora imprimir, ó, um caractere. Que caractere eu vou imprimir? Aquele que está na posição 1. Então, vou executar e a gente vai ver, ó, vai ter um L aqui impresso. Então, a gente fez I++. Agora, eu vou analisar, ó, na minha string aquele caractere que está na posição 2. Quem está na posição 2 é o G. Então, a gente está se perguntando, o G é diferente de /0? Sim. Então, a gente fez o quê? Imprimiu aqui o G na tela. A gente fez I++. O I agora vai para 3. O elemento que está na posição 3, quem é? O O. O O é diferente de /0? Sim. Então, a gente vai imprimir esse caractere. Vai imprimir o caractere que está no nosso prédio no andar 3. No andar 3, ou na posição 3, ó, tem o O. A gente executar aqui, a gente vai ver, ó, que vai ser impresso o O. I++, o I vai para 4. O caractere está na posição 4. Quem é ele? O R. Beleza, o R é diferente de /0? Sim. Então, ele vai imprimir, ó, aquele caractere que está na posição 4. O nosso R. Então, o R vai ser gerado, ó, na tela. I++, ele está em 4, vai para 5. O caractere está na posição 5. Quem é ele? O I. O I é diferente de /0. O caractere I, né? É diferente de /0? Sim. Então, a gente vai imprimir aquele caractere que está na posição 5 ou que está no andar 5. Quem é ele? O I. A gente executar aqui, a gente vai ver, ó, que o I foi impresso. A gente vai fazer I++, e vai para 6. O caractere está na posição I. Quem é ele, né? Que está na posição 6, no caso, porque o I é 6. É o T. Então, T é diferente de /0? Sim. Então, ele vai imprimir, ó, o T na tela. Vai fazer I++, o I foi para 7, o caractere está na posição 7, o M. O M é diferente de /0? Sim. Então, ele vai fazer o quê? Imprimir o nosso M. Beleza, vamos fazer I++. E vai para 8. O caractere está na posição 8. Qual é o valor dele? Um O. Então, o O é diferente de /0? Sim. Então, vai imprimir o O. O O foi impresso na tela. I++. E vai para 9. O caractere está na posição 9. O S. Ó. O S é diferente de /0? Sim. Então, ele vai imprimir o S. Então, foi impresso o S. Ele vai analisar agora, o I vai para 10. O caractere está na posição 10. Quem é ele? Na posição 10, ou seja, no andar 10, a gente tem um /0. Ou seja, esse /0 está delimitando aqui o fim, né, da nossa string. Então, S na posição 10 é um /0. Então, /0 é diferente de /0? Não. Então, vai sair do for.
e vai imprimir aqui, ó, o /N. Vai retornar para o main. Como a gente não tem mais instruções no main, o programa foi finalizado. Imprimiu na tela o texto algoritmo, imprimindo caractere por caractere, ao invés de imprimir, no caso, imprimir com printf e colocar aqui um %S, né? Em vez de utilizar o %S para imprimir, a gente imprimiu aqui caractere por caractere. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa introdução a strings. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Obrigado.